Então, bom dia, sejam oficialmente bem-vindos todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre produto e sobre posicionamento online. Então, é uma aula muito importante para que todo mundo acompanhe. Quem vai assistir gravada de novo, veja, reveja a aula quantas vezes forem necessárias. Por quê? A partir de hoje, a gente vai conseguir ver se o produto de vocês está alinhado ou não e como está a presença digital online. Até ontem eu tive uma reunião e foi, por coincidência, essa aula já estava programada para ser dessa forma e vai dar super certinho com o que a gente conversou ontem na reunião individual. Então, se preparem para hoje. Se vocês tiverem dúvidas, anotem para vocês perguntarem depois no final. Muito importante que vocês entendam todo o processo. Então, nós vamos falar o quê? Sobre produto e sobre posicionamento, que são uma das coisas mais importantes que fazem com que nós possamos vender através do digital, com que as pessoas elas olhem para nós com uma percepção de valor alto, para que elas criem desejo realmente de ter o nosso produto ou o nosso serviço. Então, a partir disso, vocês vão conseguir olhar até mesmo para o produto e ver assim, será que o meu produto ele está atrativo? Será que o meu produto ele faz sentido para as pessoas? Será que as pessoas elas buscam o produto ou é só na minha cabeça que o mundo precisa de um produto assim? Então, nós precisamos alinhar todos esses itens para que realmente o teu produto seja um produto que venda, para que você veja a diferença. Eu sei que muitos de vocês aqui, a maior parte é propósito o seu produto. Então, é parte do meu propósito, disso. Mas por mais que seja propósito, todo mundo quer rentabilizar, a não ser que você seja aí uma ONG, uma organização não governamental, que queira fazer, só por hobby e pronto. Aí já é uma outra situação, aí você não precisa muito se preocupar com isso. É mais daí do que o teu coração realmente está Bom mandando. dia. Só Onde está o carregador? deixa eu ver aqui. Deixa eu mutei, acho que de todo mundo. Aí, prontinho. Vou deixar mutado depois, se vocês forem querer falar, vocês levantam a mãozinha aí, tá bom? Então é importante nós entendermos isso. Eu sempre parto de um princípio para que um produto ele seja bom e traga o retorno, o resultado que nós buscamos, que ele precisa o quê? Atingir os três principais pilares, eles estejam interligados nisso. Que precisa ser o quê? Algo que tenha demanda no mercado. Então, ou seja, o quê? Algo que as pessoas estão procurando. Segundo, precisa algo que seja vendável, que as pessoas elas paguem para isso, que elas comprem. Não, fica tranquila. Que elas comprem, precisa ser vendável. E terceiro, precisa ser algo que realmente você goste de fazer, que você queira fazer. Tem muitas coisas aí no mundo que dá dinheiro, mas são coisas que a gente não gosta de fazer. Então, se eu penso assim, se você está fazendo uma transição de carreira, se você está indo para um lado que você quer trabalhar com aquilo, pelo menos uma boa parte da sua vida, precisa ser algo que você goste. É tão ruim a gente fazer algo que a gente não gosta, que você fica mal-humorada, que você fica insatisfeita, que você fica sobrecarregada. Então, já vai para esse lado e tenta equalizar esses três principais pontos. Mas espera aí, como que eu vou equalizar esses pontos? De que forma eu vou fazer com que isso se equalize? A Carla escreveu aqui, vendável, que eu gosto de fazer, e o outro que tenha demanda no mercado. Precisa ter demanda, porque não adianta nada se você for vender ali o seu propósito, as pessoas até quererem comprar, mas não tem muita demanda, porque aí você vende 3, 5, 10, depois não vende mais que isso, e aí você fica frustrada, porque o dinheiro não entra, as coisas não fluem. Então, precisa o quê? Existir demanda. Então, são esses três principais pontos que vocês precisam equalizar dentro do negócio de vocês. Então, a gente já parte do pressuposto que isso precisa estar em ordem para que você possa seguir. Porque senão, lá na frente, você vai falar assim, poxa, não era isso que eu queria. Aí você volta, retorna, volta, retorna. Esse ano, a palavra do nosso mastermind é exponencial, é exponencialidade. Então, como que se torna algo exponencial? Eu sempre mostro para vocês lá o gráfico da exponencialidade. O que que acontece quando as coisas elas não fluem? Nós estamos ali fazendo muito esforço. Eu vou fazer o desenho de novo, porque eu amo fazer esse desenho. Aqui. Bom.
Problema. Deixa eu ver, cadê aqui? Quando ela vem aqui, elas acabam com as minhas canetas. Eu não aguento mais comprar caneta. Vocês não têm noção. Eu vou lá e compro aquelas canetas da Starbil, a Rafa vem aqui e pega para a faculdade, a Laura vai e pega e coloca tudo no estojo dela, e a Mariana risca as paredes de casa. As bênçãos de ter filho. Vai ficar bom para vocês verem, tipo, vai ficar dando muito reflexo. Aí vai ficar ruim. Mas eu depois eu já faço para vocês esse daqui. Como que funciona o gráfico da exponencialidade, né? Pensa lá um gráfico de função exponencial que você precisa o quê? Primeiro fazer muito, muito, muito esforço e você não vê o gráfico subindo. Ou então o quê? Você vê pouco resultado. Então você se dedica, se esforça, pesquisa, aprende, busca conhecimento, vai, faz, testa, testa de novo e não vê resultado, não vê o gráfico subindo. Quando ele vai chegar no ponto de exponencializar, é justamente quando a gente já está muito cansada, muito sobrecarregada, muito frustrada, e você pensa que aquele negócio não é para você, e aí você volta do zero de novo. E aí você está sempre iniciando uma nova jornada e você nunca vê o gráfico subir. Você nunca vê o gráfico se tornar exponencial. Então, equaliza esses três principais pontos e fala: eu vou até esse gráfico subir até ele se tornar exponencial, até ele fazer a dobra da dobra da dobra. Então eu preciso continuar. Eu falo para vocês, né? Eu dou um exemplo aqui dos eventos meus presenciais. Os meus eventos presenciais, os 8 primeiros, eu acredito que foi os 8 primeiros, eu precisava mais tirar dinheiro do meu bolso para o evento acontecer do que eu tinha retorno financeiro. Então, eu precisava muitas vezes o quê? Tirar dinheiro do meu bolso para ele precisar acontecer. Mas quando chegou lá, vocês imaginam, se eu tivesse desistido no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, eu falasse, não, realmente. E foi muito engraçado que quando foi chegar do sétimo para o oitavo, eu falei justamente isso. Eu falei, eu acredito, gente, que isso aqui não é para mim, não pode ter só dinheiro saindo, só dinheiro saindo. A partir de qual? A partir do meu oitavo evento que eu comecei a remunerar. Meu oitavo evento presencial. E aí foi quando eu falei, não, não é possível, não é possível que eu não, que eu tô indo pro lado errado. Eu falei, a última vez que eu vou tentar, e falei, se não for, não vou fazer mais. E aí foi, e as coisas começaram a acontecer. Hoje tem evento que ele gera 400, 500 mil reais de retorno financeiro. Você imagina se eu tivesse parado lá no sétimo, no quinto, no quarto? Então, você compreende isso? Então, é o gráfico da função exponencial claríssimo. Mas o quê? Eu encontrei, os meus produtos, eles estavam equalizados nesses três pontos. O que era algo que existia demanda, é algo que é vendável e era algo que era o meu propósito. Então, ele estava equalizado. Eu só precisava do quê? Do processo, do tempo, até ele se tornar exponencial. Então, hoje, olhando para o teu produto, equaliza esses três pontos e vai até onde o seu gráfico vai começar a crescer. Às vezes não vai ser no primeiro, não vai ser na segunda, não vai ser no terceiro lançamento, não vai ser no quarto lançamento. Você vai olhando, vai falando, poxa, né, isso aqui não está rodando, mas o que? Você está criando base para que aquilo possa acontecer. É, hoje, quem faz evento aqui no Brasil, sabe, às vezes é difícil você colocar 15 pessoas no evento. 15 pessoas no evento. Eu fiz um evento na Suíça, gente, de um dia para o outro. Tinha 12 pessoas. Em Portugal, de um dia para o outro. Foram aqui, acho que 12 pessoas também, né? O número 12. Em 3 dias. Aqui no Brasil já é difícil nesse sentido. Você imagina fora. Por quê? Aí foram construções. Aqui no Brasil, hoje, o que os eventos, eles atingem a marca de 500 pessoas. Então, foi o quê? Uma construção para que pudesse chegar ali. Foi o quê? Muitas vezes, quando a gente fala assim, o CAC, que é o custo por aquisição de cliente, ele sai muito mais caro do que o próprio retorno. Mas lá na frente isso vai compensar. Então, por exemplo, a gente fala assim, quando você vai fazer produto low ticket, o que que seria produto low ticket? Produto de ticket baixo.
Então, quando eu vou, por exemplo, vender um e-book, eu falo para vocês, eu não gosto de vocês ficarem aí se esforçando para vender e-book na internet. Pelo menos não no primeiro momento. Porque ainda as pessoas, elas têm uma falsa visão de como que era antes, quando o marketing digital, lá em 2018, que você colocava um e-book para vender na internet e vendia rios do e-book, você não precisava investir nada. Não funciona mais assim, né? Hoje, as pessoas, elas estão buscando soluções muito mais práticas, muito mais rápidas e que realmente fazem diferença. Elas não estão se enchendo de conteúdo, igual antes eu via qualquer coisa e comprava só por comprar. Não, precisa ser algo que faça sentido, até porque nós estamos todos os dias sendo estimulados por milhares de anúncios, estimulados por milhares de ofertas. Então, precisa ser algo que chame a atenção. Precisa ser algo que faça a diferença dentro daquilo que a gente faz. Vocês compreenderam essa parte aqui? Tranquilo? Pode conversar comigo aqui no chat. É isso. Então, bora. Eu entendi que o quê? O meu produto, ele precisa ter o quê? Essas três principais características. Eu vou falar agora do produto, depois eu volto e falo de posicionamento. Pode ser? Porque a gente entra no produto agora, daqui a pouquinho a gente já entra no posicionamento. Combinado? Então, o que que eu preciso? Entendi que eu preciso equalizar esses três pontos. Equalizando esses três pontos, eu preciso o quê? Transformar seguidores em clientes. Eu imagino que muitas de vocês aí às vezes têm a percepção de que vocês estão nas redes sociais, parece que estão falando sozinha. Parece que tem muita gente que está vendendo horrores nas redes sociais e você às vezes está falando sozinha. Então, o que que a gente precisa nesse sentido? Né? O que realmente domina o jogo do digital é saber que cada post tem um único objetivo final. Qual que é o objetivo final nosso? Transformar seguidores em clientes. Não adianta eu ter só seguidores, não adianta eu ter 1 milhão de seguidores, eu ter 500 mil seguidores, eu ter 100 mil seguidores, se esses meus seguidores eles não são clientes, eu ter 5 mil seguidores, se eles não são clientes. Então, qual que é o nosso objetivo principal? De cada post, de cada stories que a gente faz, eu falo para vocês, a gente precisa ser estratégico nas postagens. Nada do que nós postamos é aleatório. Ah, eu vou postar isso aqui porque para dizer que eu não postei nada. Não. Cada post que você faz, ele tem um significado. Talvez a audiência ela não compreenda o bastidores por que você está postando aquilo. Mas precisa o quê? Ter um significado. Por exemplo, eu, Ana, não gosto de ficar mostrando a minha família. Então, eu não gosto de expor a minha família. E é muito engraçado isso, só que o quê? Às vezes, algumas coisas eu vou ter que expor. Não sei se é agora, recente, que eu fui para a Suíça, o que que eu fiz, né? O meu esposo, ele me apoia 100%. O meu esposo, ele caminha comigo em todas as decisões que eu tomo, é ele que dá a palavra final. Então, quando surgiu a oportunidade que eu fui convidada para poder aplicar o método IP na Itália, eu conversei com ele, falei, amor, o que que você acha que é válido eu ir aplicar o método IP, fazer isso, fazer aquilo? E ele falou assim para mim: eu acredito que é válido. E ainda eu fiquei insegura. Eu falei: não sei se eu vou, se eu não vou. E aí teria o evento das meninas em Portugal. Eu falei para ele: eu iria, porque eu queria muito prestigiar as meninas, queria estar lá com elas. É o primeiro evento, para poder estar auxiliando elas. Falei: o que que você acha? Falei: mas são muitos dias fora e eu tinha muita agenda aqui no Brasil para poder cumprir. E aí eu conversei com ele, ele falou assim: você vai. E eu decidi no meu coração que eu não ia. Aí um dia antes eu falei para ele, eu falei, será mesmo? Ele falou: se eu fosse você, eu iria e vai, porque tudo isso é movimento que você faz. Então, ele concordou e aí eu fui. Na verdade, ele mais me incentivou para ir do que não ir. Eu fui para o evento. Cheguei no evento, foi todo um sucesso que aconteceu, tudo isso que aconteceu nesses dias. E o que que eu mostrei, né? Lá, o dia que eu subi na montanha, o sonho do Jean é a neve, né? O negócio é a neve e pronto, acabou. Quando eu subi na montanha e começou a nevar, eu fiz a videochamada com ele, ele se emocionou e foi muito bacana. Então, eu printei aquilo ali, porque hoje também no posicionamento que eu trago do que eu sou uma mentora hoje que eu tenho família. Eu preciso o quê? Mostrar que a minha família ela tá comigo. Por mais que muitas vezes eu precise viajar sozinha. Então, inclusive, aquele post, ele foi o quê? Intencional
para o que as pessoas elas consigam ver que realmente meu marido está comigo. Que se eu não posto nada, eu não gosto de expor e ele não gosta de se expor. Só que se eu não posto nada, parece que eu caminho sozinha. Vocês compreendem isso? Ó, a Erika colocou aqui, no meu caso, cadê aqui? Aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para ler. Ó, no meu caso, que eu ajudo mulheres em relacionamento, não mostrar não me favorece. Eu falo assim, você não precisa mostrar e fazer um reality, mas você tem que mostrar em algumas atitudes, em coisas pontuais, trazendo isso para as pessoas. A gente não precisa expor, igual eu falo assim, eu não fico expondo aqui o meu marido, nem as minhas filhas. De vez em quando eu posto alguma, igual a gente foi lá para o Beto Carreiro, eu mostrei, né? Mostrei que a gente estava com elas, mostrei elas um pouco ali. Então, de forma o quê? Comedida. Então, você não precisa o quê? Mostrar um real. Eu penso assim, se eu trabalhasse com relacionamento, porque hoje o meu relacionamento, ele é muito legal da forma com que ele é, né? O meu marido, a forma com que ele apoia, a forma com que ele faz as coisas, a forma com que ele me agrada. Então, é muito bacana. Mas o quê? Eu não trabalho com relacionamento, então eu escolho não mostrar muito dessas coisas. Então, eu posto o quê? Algo pontual que vai trazer essa percepção para a pessoa que está lá de fora. Né? Então, esse post que estou até explicando para vocês que eu fiz justamente que eu mostrei, na hora que nós estávamos em videochamada, que ele estava emocionado, eu justamente o que eu postei para que as pessoas elas percebam que eu não caminho sozinha. Né? Eu caminho com quem? Eu caminho com a minha família, eu caminho com meu esposo. Né? Meu esposo ele é CEO da empresa, ele está à frente disso. Por mais que ele não goste de aparecer e por mais que eu não goste de expor, mas tem algumas situações que a gente vai o quê? Mostrar. Igual a mesma coisa, eu já falei para vocês, print de venda. Eu vendo todos os dias. Mas o que? Eu não posto isso para também não deixar tão exposto. Mais uma vez ou outra, eu preciso mostrar um print de venda. Uma vez ou outra, eu preciso mostrar um resultado. Vocês compreendem isso? Mas o que? Não é contínuo. Diferente, por exemplo, tem a sua aqui que ela trabalha com um infoproduto. O que? Todas as vezes que ela posta o print, que é as pessoas que vendem sem aparecer, vende mais. Então as pessoas elas querem ver resultado. Só que como são vendas até mesmo assim de ticket menor, então ali ela pode o quê? Tipo, ficar mostrando mais continuamente, né? As minhas vendas são tickets muito maiores. Então o quê? Eu escolho ser comedida naquilo que eu posto. Então uma vez ou outra eu posto porque é importante mostrar o resultado, mas são o quê? Pontos. Deixa eu ver aqui. O meu também super me apoia. Bah, esse é meu objetivo, vender todos os dias. Exatamente, vender todos os dias. E você vender todos os dias, não necessariamente você precisa estar na rede social todos os dias. Então, quando você constrói uma base sólida, uma equipe comercial trabalhando para você, às vezes você não precisa ali nem postar, aí a tua equipe comercial ela está vendendo para aquilo. Depois, quando nós estivermos mais avançado, eu vou falar para vocês só de equipe comercial, tá? Então, são posts pontuais que você vai fazendo, mas tudo o quê? Com estratégia. Então, nós precisamos ter essa estratégia, né? Nós não podemos ser imaturos na rede social. Né? Por exemplo, se você é médica, você não pode ser imatura na medicina. Né? Se você é dentista, você não pode ser imatura no teu trabalho. Se você é empresária, se você é CEO de uma empresa, se você trabalha no financeiro de uma empresa, se você é professora, se você é terapeuta, se você é médica, pastora, enfim, você não pode ser imaturo no teu trabalho. Da mesma forma, se você é engenheiro, você não pode ser imaturo. Da mesma forma com que nós não podemos ser imaturas na rede social. Nós não podemos ser imaturos porque isso é nosso trabalho. Então, ai, não vou postar só por postar, tô cansada. Tenho uma das minhas alunas aqui, ela fala isso. Ela fala, Ana, eu não faço as coisas pela minha motivação ou pela minha vontade. Se tem que fazer, eu faço. E tanto que hoje ela tem um dos resultados mais extraordinários que a gente conhece. Mas o quê? Essa semana nós tivemos reunião individual e ela falou isso, Ana, né? Você mandou eu fazer isso, por mais que isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu vou fazer. E aí ela faz. Então, e na vida dela toda ela fez isso. Isso aqui, não sei, não é muito o que eu queria fazer, mas se eu preciso fazer, eu vou fazer. E aí o resultado ele se torna exponencial. Tem dias que eu não quero aparecer na rede social.
Mas o quê? Eu posso postar o meu trabalho de uma outra forma, posso responder uma caixinha de pergunta. Então, nós não podemos ser imaturos diante do nosso trabalho. Por quê? Isso aqui é um trabalho. Eu sei que ainda no nosso cérebro talvez tenha ali, né, uma conexão neural que nós fizemos, um caminho ali, uma sinapse cerebral que nós fizemos, que nós entendemos que a rede social é entretenimento. E talvez isso ainda esteja no teu subconsciente. Como que eu tenho um aprendizado, um conhecimento? Quando eu tenho um neurônio, outro neurônio, eles se juntam, eles fazem as sinapses cerebrais, que é o que o emissor com o receptor, eles se juntam e você tem um aprendizado. Desse aprendizado, você tem o quê? Você cria uma memória. Dessa memória, você cria um significado para ela, você dá até 6 significados para ela, você cria um sentimento, desse sentimento você começa as suas ações, que você cria a sua crença. Então, é assim que nós criamos o nosso aprendizado e a nossa crença. E talvez o aprendizado que você teve, como a rede social começou lá no início, era muito como entretenimento, você tenha isso ainda na sua cabeça. Mas o que? Isso aqui não é para nós sermos imaturos, nós precisamos ser maduros. Aqui é jogo de gente grande. Eu quero crescer, eu quero ter resultado, eu quero fazer as coisas acontecerem. Então você vai entrar pro jogo, entendendo as regras e sendo o quê? Um jogador de primeira liga. Não tem como você ser um jogador lá da várzea. Você precisa ser um jogador da Premier League, de primeira liga. Compreendi? Então, bora. Então, todo o nosso post, tudo que a gente faz, a nossa intenção é o quê? Transformar seguidores em clientes. Então, qual que é o nosso objetivo do conteúdo? Vender. Escreve bem grande assim. Qual que é o meu objetivo do conteúdo? Vender. Talvez você ainda esteja, né, fala assim, bebezinha nisso aqui, que você não tenha compreendido que o principal fator, principal ponto que você está fazendo, que você está fazendo é para vender. Então, nós precisamos o quê? Pensar assim, o objetivo do post é o quê? Ter engajamento, é o posicionamento, é as curtidas. A gente já vai o quê? Ajustar essa nossa perspectiva. Por quê? Tudo o que acontece é para que venha gerar a venda, para que a venda ela venha acontecer. Então, o foco nosso precisa estar na qualidade da audiência que nós atraímos, né? Como que eu vou atrair uma audiência de qualidade? Através do tipo de conteúdo que eu produzo, através da minha comunicação e da transformação que eu vou entregar para os meus seguidores, que vão virar clientes. Então, o que que eu preciso primeiro neles? Gerar desejo. Desejo pela transformação oferecida. Então, o primeiro ponto eu preciso o quê? Criar desejo. Desejo pela transformação que ofereço. Depois do desejo, eu preciso o quê? Fazer com que as pessoas elas confiem em mim. Então, através da conexão, através da intimidade. Eu falo para vocês, né? Uma das coisas que rege a minha vida é aquele versículo lá em Provérbios que diz assim: a discrição te protegerá. Então, você pode ser uma pessoa discreta nas redes sociais e mesmo assim uma pessoa que o quê? Gera conexão, uma pessoa que as pessoas elas sentem que elas têm proximidade com você, que elas têm intimidade contigo. Então, é o que? A forma com que você vai lidar com as pessoas lá na internet. Então, elas vão comprar de você se elas tiverem desejo pelo teu produto ou pelo teu serviço, se elas confiarem em você e se elas tiverem a consciência da qualidade do teu produto ou do teu serviço. As pessoas, elas preferem pagar muito mais caro por algo que realmente vai resolver o problema delas, do que elas pagarem barato e ser só mais alguma coisa que elas compraram e que não trouxe resultado. Então, elas preferem pagar mais caro por algo que realmente ela olha e fala: bom, é isso aqui que eu estou precisando para minha vida, é isso aqui que vai resolver os meus problemas, do que ter, às vezes, uma solução mais em conta e que não vai trazer o resultado que ela busca. Então, já começa aí até a questão de precificação de produto ou serviço. Que às vezes você pensa assim, mas está muito caro, não tem pessoas para comprar. Gente, não meça o teu cliente pelo teu bolso, pela tua conta bancária.
Eu sempre conto essa história. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas, foi a minha primeira não, minha segunda chefe, que a primeira, meu primeiro trabalho eu trabalhei como feirante, e o segundo trabalho eu trabalhei como auxiliar administrativa numa fábrica de persianas, lá em São José dos Pinhais. E hoje a Cláudia é uma das minhas melhores amigas, a minha chefe. Um dia, na época, isso, gente, eu tinha 16 anos, então fazem 18 anos, isso. Há 18 anos atrás, para vocês terem noção, ia inaugurar um dos prédios mais imponentes de Curitiba, que era o Maison Classic, um prédio na Visconde de Guarapuava. Até se vocês passarem hoje, é um estilo bem neoclássico, lindo o prédio. Ele fica quase esquina com a PIB, a primeira igreja batista de Curitiba. Ia inaugurar esse prédio e a empresa, ela fechou todas as persianas do prédio. Vocês pensam, um prédio gigante. Todas as persianas motorizadas com a gente. Era assim, um absurdo de valor que na minha cabeça não compreendia. Na minha cabeça, aquilo ali era o quê? Como assim tanto dinheiro desse jeito? Como que pode alguém ter tanto dinheiro? Como que pode alguém ter dinheiro para gastar em persiana motorizada? Minha cabeça. Pensa, eu tinha 16 anos, eu vinha, ó, crença, né? Eu vinha do quê? De uma família muito humilde. Na minha casa não tinha nem luz. O meu trabalho anterior eu era feirante. Eu tinha recém uma filha que tinha quase 2 anos de idade. Eu precisava criar sozinha. Então, aquilo no meu mundo, eu só queria o quê? Conseguir pagar um aluguel e sustentar a minha filha, que era difícil. Porque o meu salário nessa época era R$ 260 na carteira. Acho que era isso, R$ 260 o meu salário. Se duvidar, minha carteira de trabalho está até pronta. A gente até acha ela. A gente até acha para saber certinho o valor. Então, na minha cabeça, aquilo ali era incompreensível. E aí, o que que ela me disse? Ela virou para mim e falou assim: Ana, não meça, não meça, o bolso do cliente pelo seu bolso. E aquilo assim foi uma virada de chave que fez com que hoje toda, né, a minha percepção relacionada ao dinheiro não se baseasse no valor que eu tenho. Porque se fosse dessa forma, gente, não existiria marcas de luxo, não existiriam marca de relógio vendendo relógio por mais de R$ 1 milhão, por 2 milhões, por 3 milhões de reais. Porque eu posso comprar um Cássio, eu posso comprar um Patek Philippe, que tem a mesma função. Exatamente o quê? A mesma função. Um ou outro tem a mesma função. Mas o que? O outro tem o posicionamento de imagem, tem a marca, tem o status, tem o sentimento de vitória, de que você conseguiu, de que você é capaz de comprar aquilo. Então, tem várias coisas ali envolvidas. Então, se você pensa assim, ah, eu não vou cobrar caro porque não tem quem pague, tem quem pague. Você só precisa o quê? Se posicionar e o teu produto precisa estar posicionado para trazer aquele retorno do valor que você cobra. Então, não meça o valor, né, do que as pessoas podem pagar pelo seu bolso. Porque senão, muitas vezes, às vezes você não está numa condição muito boa financeira, você vai querer cobrar lá R$ 97, R$ 47, sabe? Por coisinha assim. Então, não meça por isso. Então, como que a gente vai transformar esses seguidores em clientes? Através do quê? Do conteúdo que a gente gera, da forma com que a gente se posiciona. E trazendo ele o quê? Um desejo pela transformação, para que ele possa confiar em nós e para que ele tenha consciência sobre a qualidade do nosso produto ou serviço. Então, como que nós vamos estruturar esse conteúdo para que ele seja um conteúdo que venda? Então, o que que a gente precisa? Primeiro ponto, né? Nós precisamos o quê? Trazer conexão para as pessoas. Então, fazer ali o quê? Um conteúdo de conexão. Como que eu faço esse conteúdo de conexão? Então, isso vai fazer com que o quê? O seu perfil ele seja humanizado. Ele vai aproximar o quê? A audiência do especialista. Então, essa parte, esse conteúdo de conexão, ele tem que ser 20% da sua linha editorial. 20% da sua linha editorial.
o conteúdo de conexão. Ah, o que que eu vou postar lá? Ah, eu vou postar, por exemplo, né, eu sentindo, né, o meu sonho sendo realizado, a primeira vez que eu esquiei, o aniversário da Mari. Então, às vezes eu posto que eu dando aula para vocês. Então, momentos engraçados, minhas histórias. Então, isso que vai trazer o quê? Um conteúdo de conexão. Você trazer ali datas comemorativas, você trazer esses momentos de descontração, histórias, os bastidores. Então, tudo isso vai o quê? Criar conexão. Então, isso é 20%. Por que que a gente é importante postar isso? Porque lembra, o Instagram, ele não é uma plataforma de aprendizado, é uma plataforma de entretenimento. Então, a conexão vai ser o quê? A nossa porta de entrada para atrair as pessoas. Que eles não estão ali. Você pode ver, você não entra no Instagram pensando, ah, hoje eu vou escolher uma imersão para poder participar. Ah, hoje eu vou escolher uma mentoria para poder comprar. Não. Você entra no Instagram ali para poder ver coisas aleatórias, de repente algo te chama atenção e aquilo ali aumenta o seu nível de consciência. Você percebe que você está precisando daquele produto, daquele serviço e você vai e faz a compra. Então você não entra lá na tua rede social pensando assim, não, hoje eu vou escolher uma mentora para mim. Hoje eu vou escolher um evento presencial para poder participar. Não, as coisas elas acontecem. Você vê a chamada, você liga se aquilo está realmente precisando para você, se aquilo te chama atenção, aumenta teu nível de consciência, você vê que você precisa daquilo e você faz a compra. Então nós precisamos o quê? Ter essa consciência em nós. Que ali as pessoas não estão ali para poder aprender, mas o quê? Há algo que chama a atenção dela, se é algo que chama a atenção, daqui a pouco ela vai olhar para o que você tem de conteúdo educativo, para que você tem de conteúdo de autoridade, para o que você tem de conteúdo de venda, e ela vai fazer a compra. Então, só a atenção também não vende. Então, por que que tem muita gente que viralizou nos rios viralizado com rios com mais de 5 milhões de visualizações e reclama que não tem venda? Porque só a atenção não vende. Então eu preciso o quê? Ter um complemento para aquilo ali. Então eu posso chamar a atenção através de um Reels, atrair bastante público, criar audiência através do Reels? Posso, mas eu tenho a certeza que não é aquilo ali que vai vender. São os outros itens complementares da minha linha editorial que vai fazer com que o meu conteúdo, o meu produto, o meu serviço venda. Então, bora. Segundo conteúdo, aí que já é cerca de 60% da nossa linha editorial, que é do conteúdo que a gente posta, do que nós planejamos para poder fazer, ele tem que ser um conteúdo que vai gerar um valor real para a audiência, né? É esse conteúdo que ele vai o quê? Comprovar que o especialista ele tem conhecimento na área que ele deve representar. Então, eu preciso ter esse conteúdo que vai ensinar, esse conteúdo de educar o meu público. Então, o que que eu vou ter ali desse conteúdo? Vou trazer posts mais técnicos, vou trazer tutoriais, vou trazer infográficos, vou trazer checklists. Então, eu vou o quê? Educar a minha audiência, para que ela olhe e pense: uau, é isso aqui. Igual esses dias eu recebi mensagem. A Erika aqui, dá um exemplo do conteúdo. Do conteúdo técnico, por exemplo, você que fala sobre relacionamento, você vai trazer conteúdo sobre casamento. Né? O que que faz você ter um bom casamento? O que que destrói a família hoje em dia? Então, você vai trazendo o quê? Conteúdos assim que vai ensinando e educando a tua audiência, e vai mostrando que o quê? Você tem expertise dentro daquilo que você fala. Por exemplo, quando eu quero não, né? Quando eu posto conteúdo relacionado à minha parte profissional, eu falo que como funciona a mentoria, como que as pessoas, é 60% a porcentagem, né? O que que o mentor precisa ter, o que que vai fazer com que você venda, o que que faz com que você não venda. Então, tudo que traz dessa parte de conteúdo técnico relacionado ao teu trabalho é o que você vai postar. Por exemplo, lá você vai trazer uma informação. Hoje,
Qual que é a porcentagem? E não lembro, eu sabia isso aqui de cabeça, mas agora eu não lembro mais. Qual que é a porcentagem de separações em menos de 5 anos no casamento? Por que que isso acontece? Quais são os fatores que geram o divórcio? Quais são os fatores que estão gerando a separação? Já vou postar a questão em mentoria com você. Só me avisa antes, vai fazer um rostinho bonitinho. Então, isso, trazer essa informação, esse conteúdo técnico. A pessoa vai olhar e falar, poxa, hoje 70% dos casais estão se separando com menos de 5 anos. Por que que isso está acontecendo? Às vezes você pode estar fazendo isso no seu casamento e você não percebeu. E isso lá na frente vai te levar à ruína, vai te levar ao divórcio se você não corrigir. Então, você está trazendo conteúdo técnico de aumento de consciência para o teu público. E esse conteúdo, ele precisa ser o quê? 60% da sua linha editorial. Compreendido? Era esse exemplo que você queria? Ótimo. Então, bora lá. Então, isso tem que ser o quê? 60%. Os outros 15% precisa ser o quê? Conteúdo de autoridade. O que é esse conteúdo? É o conteúdo que vai provar que o quê? Que você, que é o expert, que você aplica aquilo que você ensina e que você tem os resultados disso. Então, o que que você vai fazer nesses 15%? São os feedbacks, são as provas sociais, são ali os depoimentos dos seus alunos, mostrando você, né? Eu falo assim, a gente precisa mostrar o que? Os nossos melhores números, mostrando você ensinando, você palestrando, você dando aula, isso tudo vai trazer teu conteúdo de autoridade. Se você foi premiada, as tuas premiações, se você saiu em alguma revista, algum jornal, então tudo isso vai o quê? Criar autoridade para você, sabe? Os resultados concretos dos teus cases de sucesso. Então, tudo isso precisa estar o quê? Registrado nas tuas redes sociais todos os dias. Por conta do quê? Isso vai gerar autoridade sobre aquilo que você faz. Então, espera aí, eu preciso mostrar, né? O que, eu falo assim, o que que é troféu? O Marcos Paulo fala muito disso, né? Sobre o que que é troféu para o teu cliente, para o teu produto, para o teu serviço. Por exemplo, Érica, no teu caso que fala de relacionamento, o que que é importante para eles? Para eles é importante saber, às vezes, o teu lifestyle, é importante eles saberem a casa que você mora, o carro que você tem. Não é tão importante, mas para eles o que que é troféu? É verem que você tem um casamento consolidado. Isso para ele, para o teu público, para o teu cliente final, é importante. Por exemplo, se você é médica, se você é cirurgiã plástica, é importante o teu cliente saber que carro você anda? Não, mas para ele é importante saber qual que é a tua especialização, quais foram as formações que você fez, se você está em congresso, se você não está em congresso, se você está se aperfeiçoando, se você não está, se você é relevante. É importante para ele saber o antes e o depois do resultado dos teus pacientes. Então, para um cirurgião plástico, isso é importante para o cliente dele, do cirurgião plástico. Agora, para mim, é importante a pessoa saber mas quando não tem prova social de área de cliente suficiente, aí eu mostro o meu e provo o resultado. Isso, hoje, quando você vai começar, se você não tem prova social ainda dos teus clientes, você pode usar a tua história, né, o teu case de sucesso como resultado. Você pode utilizar isso como resultado. Por exemplo, hoje o que eu mais tenho, né, o que o Jean fala, hoje o que eu mais tenho é prova social. O que eu mais tenho é prova social. Mas se eu não tivesse prova social, hoje eu poderia utilizar o meu próprio resultado. Mas assim, você não precisa ter por todos os dias do ano, porque pensa, você está produzindo constantemente isso. Então, cada dia que você produz, cada dia que você planta uma semente, logo lá na frente você vai começar a colher. Então, você não precisa ter para todos os dias do ano, porque você vai construindo. Por exemplo, eu faço live todos os dias. Todos os dias eu tenho um depoimento da live. Então, se eu quiser postar depoimento todos os dias, eu tenho depoimento para postar todos os dias. Porque todos os dias eu estou plantando. Todos os dias eu tenho reunião individual, que também tem o quê? Prova social. Quando eu falo para vocês, gente, e vou falar hoje de novo, e vocês fazem favor hoje, ó, valendo um prêmio para vocês, de vocês darem um depoimento dessa aula aqui, lá no grupo do Mastermind. Então, quando eu falo isso aqui para vocês, o quê? É prova social que a gente vai gerando. E isso também serve para quê? Para que um dia que a gente tá, sabe, falando assim, hoje eu não quero mais saber disso, você vai lá
E você vai olhar e vai falar, poxa, olha, fulano mudou de vida, sabe, por conta disso. Igual uma das minhas alunas da França, de Paris, todas as vezes, essa semana de novo, ela mandou assim, Ana, se eu tô vivendo isso hoje, é por causa de você. Então aí você pensa, ela mudou a vida por completo, mudou a vida do marido, mudou a vida da família, por conta de eu ter dado um passo. Então esses depoimentos, eles são importantes porque no dia que você quer desistir, aí você olha e fala assim, poxa, né, vamos continuar. Então é importante isso. E até porque para você entender se as pessoas elas estão gostando, se elas estão compreendendo, se elas estão entendendo aquilo que você está ensinando. Beleza? Então isso vai ser o quê? 15% da tua linha editorial. Então você precisa entender, já coloca aí, o que é troféu para o meu cliente. O que que é importante para ele? O que que o meu cliente precisa saber? E por último, nosso conteúdo, que é ali 5% do nosso conteúdo tem que ser o conteúdo de venda, né? Então, o quê? A venda direta, ela precisa aparecer lá, mas na proporção certa. Então, nós precisamos o quê? Trazer oferta do produto, os benefícios, os diferenciais, quebras de objeções, a escassez, urgência, tá? Isso tudo, todos os outros 95% de conteúdo que a gente vai postar é para que venha chegar aqui nesses 5%. Então, os outros 95%, você está o quê? Vendendo indiretamente. Está gerando valor, está gerando desejo, mas quando a gente vende diretamente, a venda ela precisa ser o quê? Com estratégia. Ah, então isso aqui é muito importante vocês verem o todo, olharem dessa forma e falarem assim, não, eu preciso disso aqui agora para que eu possa gerar desejo nas pessoas, para que eu possa fazer, para que eu possa acontecer e para aquilo ali venha vender. Igual o que, que eu tenho percebido, né? Muitas de vocês, às vezes, eu vou acompanhar lá no Instagram, só para stalkear mesmo, ver como vocês estão fazendo. Vocês criam um conteúdo, mas esse conteúdo ele não desenrola. Por exemplo, você fez um Reels. Tá, mas e o depois desse Reels? Porque lembra, só a atenção não vende. Então, eu crio um conteúdo, eu preciso ter o quê? Os passo a passos para isso. O quarto passo é quando você vai para o CTA, que é o que é CTA para quem não sabe? É o Call to Action, é a chamada para ação, que você vai o quê? Convidar ali a tua audiência a tomar alguma ação. Ah, se inscrever, por exemplo. O que que eu coloco no meu? O meu eu coloco o formulário. Às vezes eu coloco algum link de venda, às vezes eu falo para a pessoa escreva aqui, eu quero. Então, é isso que vai fazendo. Só que o quê? Todos os outros 95%, gente, quando vocês compreenderem isso aqui, vocês vão ver assim o quão real que é isso, quando vocês compreenderem que os outros 95% você está vendendo indiretamente. As pessoas, elas vão começar a te procurar. Elas que vão te mandar mensagem, ah, eu quero saber da sua mentoria, eu posso me inscrever na sua mentoria, como funciona a sua mentoria, sem você estar vendendo diretamente. Então, esses outros 95% é tudo o quê? Uma construção de venda também. Por isso que você não vai lá só postar o quê? Algo aleatório. Igual, por exemplo, quando eu posto, vocês veem, eu posto todos os dias lá a música, eu não postei ainda hoje, daqui a pouco eu vou postar a música, e eu posto o quê? A visão da minha janela do meu quarto e coloco lá Alphaville, São Paulo. Por que que eu coloco aquilo? Até colocar Alphaville, São Paulo, eu coloco Alphaville, São Paulo, por quê? E quando eu estou em outros países, eu coloco os outros países. Porque as pessoas, lá na tagzinha, muitas vão por localização. Não sei se vocês sabem disso no Instagram. Então tem gente que vai olhar, tipo, só lá na tagzinha Alphaville e ver, tipo, todo mundo que tá em Alphaville, o que tá acontecendo em Alphaville. Se você tá em outro país, por exemplo, eu tô visitando lá a Espanha hoje, eu vou clicar lá no negocinho da Espanha para ver tudo que as pessoas estão fazendo na Espanha. Isso o quê? Aumenta a sua visualização. Aumenta a visualização e ainda, como eu viajo muito, as pessoas elas conseguem ver realmente é onde eu estou, né? Onde eu estou situado, sitiado. Quando coloca a localização, a visualização aumenta muito. Então, eu não coloco Alphaville porque eu quero mostrar que eu moro em Alphaville. Para vocês verem, tudo é intencional. Não, porque aumenta e muito as visualizações. Porque as pessoas elas vão procurar lá pela região, pela geolocalização. Gente,
5%, exemplo no mês, qual seria a quantidade? Isso aqui, tá? Essa linha editorial. Tem como esconder também, mas a intenção é mostrar mesmo, tá? 5%, exemplo no mês, qual seria a quantidade? Isso aqui que eu tô passando para vocês, vamos fazer aqui como se fosse um calendário editorial, para vocês terem ideia, sabe? Como que você precisa distribuir isso na semana. Então, por exemplo, na semana você pode fazer 3 posts educativos na semana, um post de conexão, mais um post de autoridade, mais um post de venda. Então, digamos que seriam 4 posts de vendas no mês, falando assim. Repete, 3 posts educativos, um post de conexão, um post de autoridade e um post de venda. Isso vai fazer com que o seu perfil ele esteja ativo e, e não parecer que você ali é o comercial ambulante, sabe? Tem até um quadro que é de estruturação de calendário editorial, que a Priscila Zilo ela faz. Eu gosto muito, eu sempre uso as coisas dela, né? Para vocês saberem aonde vêm as minhas inspirações, de onde eu aprendo muito conteúdo, é por conta da Priscila Zilo, tá? Então, hoje a gente tem um modelo de trabalho muito similar, muito, 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 muito similar. Então, o que que eu preciso para poder criar esses posts? Então, você vai precisar o quê? Definir quais são os seus objetivos da semana, frequência de postagem, decidir com antecedência quantos posts você vai publicar por semana. Gente, não espera a inspiração vir no dia. Não espera a inspiração acontecer no dia, porque ela não vai acontecer e aí você vai postar qualquer coisa por postar. Tá? Então, faça um passo a passo, tá? Coloca lá, a data, o que que eu quero postar, o tema do post, qual que vai ser o assunto principal, o tipo de conteúdo, vai ser conteúdo de conexão, vai ser conteúdo educativo, vai ser conteúdo de autoridade, vai ser conteúdo de venda, sabe? Qual vai ser o formato? Vai ser carrossel, reels, banner, stories, vídeo no YouTube? Você vai definindo isso, né? Qual vai ser a legenda? Deixa um rascunho já de um texto principal que vai acompanhar esse post. Qual vai ser a imagem que você vai utilizar para aquilo? Como que vai ser usado, né? Vai ser foto dos bastidores, infográfico, depoimento. Qual que vai ser a chamada para ação? Então a gente precisa o quê? Deixar isso prontinho, sabe? Separa 1 hora por semana. Eu gosto de separar 2 horas. Separa 2 horas por semana, no início da semana, para você definir os conteúdos. Hoje, a minha segunda-feira é só para isso. A minha segunda-feira é só para planejamento. Então, hoje eu não tenho mais reuniões na segunda-feira. A segunda-feira eu deixei só para planejamento estratégico da empresa, né? Divisão estratégica da empresa e divisão estratégica do meu conteúdo e das ações que eu preciso tomar. Então, deixa um dia da semana só para isso. Então, separe esse dia para você poder criar os conteúdos, para você definir os seus conteúdos, né? Dá para você utilizar as ferramentas simples. Ali dá para você usar o Trello, o Notion, né? O Google Sheets. Dá para você utilizar várias coisas, sabe? E vai vendo como que vai ficando ali. E vai o quê? Vendo qual vai ser a frequência e formato de conteúdo, né? A consistência, ela é muito mais importante do que a quantidade. A consistência é muito mais importante do que a quantidade. Igual eu disse para vocês, nessa construção hoje da minha vida, são 5 anos ininterruptos, trabalhando, dando aula. Eu nunca, nesses 5 anos, gente, nunca fiquei sem nenhuma turma de mentoria. Nunca. Inclusive, no início, eu falo isso aqui para vocês, às vezes eu tinha 4 turmas andando simultaneamente. Então, às vezes as pessoas elas olham e falam assim: ah, né, mas olha, foi construído isso, faz aquilo, ela faz isso. Gente, vocês sabem o que é dar aula para 4 turmas simultâneas? Eu fazia live todos os dias, de segunda a segunda, então domingo ainda fazia aula, então eu dava aula de segunda a sábado
de manhã e à noite. Eu trabalhava com o Pablo e ainda fazia live todos os dias, de segunda a segunda. Aí as pessoas elas olham e falam que é sorte, mas não. Principalmente o quê? Quando você está em semana de lançamento, ou quando você vai lançar produto, ou quando você quer criar audiência, esses posts que eu falei para vocês, elas precisam ser o quê? Muito mais frequentes. Aí você precisa o quê? Ser chuva de conteúdo. Um expert, ele precisa ser uma máquina de produzir conteúdos. Gente, eu sei que a maior dor nossa é produzir conteúdo, mas se você vira uma máquina de produzir conteúdo, você sanou todos os problemas. Porque você tem repertório. Eu falo isso para as meninas. Eu falei para as meninas lá de Portugal. Ok, elas ficam falando que eu tenho TDAH. Eu falo que eu não tenho TDAH. O Jean também fala que eu tenho TDAH. Eu não tenho, não. O quê? Às vezes eu tenho falta de memória. Quando acontece essa falta de memória, por que que eu não tenho medo no palco quando eu estou dando aula, quando eu estou palestrando? Porque eu tenho um mega de um repertório. São muitos anos estudando e eu estudo todos os dias. Gente, não adianta você pensar que cheguei em uma altura da vida, eu vou parar de estudar. Por que que eu não tenho conteúdo para postar? Porque você não estuda. Porque você não estuda. Se você estudasse todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, tenho certeza que você tem o quê? Uma chuva de conteúdo para postar. Mas aí você não estuda. Aí como que você quer ter conteúdo? Quer que o conteúdo saia do além? Não vai sair. Então hoje eu tenho muito repertório, são muitas aulas, são mais de 10 mil horas de aulas dadas no YouTube. Então, assim, se me dá um branco, eu consigo pegar qualquer outro assunto que eu já ensinei daquilo e ali falando daquilo até eu lembrar do assunto que eu estava falando. É repertório. Você vai nos mandar o material, esse aqui da aula de hoje, eu vou mandar assim para vocês. Então, é repertório. Você precisa ter o quê? Repertório daquilo que você faz. Vocês compreendem isso? Compreendido? Então, a regra ela é simples, quanto mais melhor, desde que o quê? A qualidade ela seja mantida, tá bom? Quais são os principais formatos que a gente consegue postar no Instagram? Carrossel, Reels, banners estáticos. Então ali você escolhe dentro disso o que que você faz da melhor forma possível, tá? E agora eu vou entrar aqui rapidinho em posicionamento. Pra gente, agora que a gente entendeu como que funciona o nosso produto, como criar esse produto, como mostrar esse produto para os outros, eu vou mostrar para vocês agora. Cadê aqui? A gente vai falar então sobre posicionamento, né? Gente, primeira coisa, se a gente não está online, nós já estamos fora. No mundo onde 5,6 mundo hoje onde 5,6 bilhões de pessoas estão utilizando a internet, não tem a opção de nós estarmos fora. Não tem como nós estarmos nessa opção de o quê? Estar fora disso. Então, eu preciso estar online. Então, a presença online hoje ela é obrigatória, ela é essencial. Então, sempre quando nós vamos contratar alguém, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vai lá dar uma olhadinha no perfil da pessoa, né? Eu gosto de contar sempre das pediatras aqui de Alphaville. Eu vou lá no Google, né? Procurei no Google pediatra em Alphaville. Apareceu lá 3, liguei para as 3, perguntei qual que era o valor da consulta. Uma valor da consulta era R$ 400, eu acho, a outra era R$ 500, a outra era R$ 1.500. E aí eu falei assim, qual que é o perfil da que era R$ 1.500 para eu conseguir entender o que tinha de diferente. Quando eu fui lá no perfil da pessoa, você olha para os posts dela, para o que ela ensina, para o que ela fala, como ela sendo a melhor pediatra que existe. Sem contar que o quê? Ainda na questão de autoridade, ela mostra ela atendendo os filhos dos famosos que ela atende, da Patrícia Bravanel, da Tatá e do Júlio Cocielo, enfim. Mas os posts que ela faz sobre a criança, você olha para aquilo, quem é mãe, e fala: é essa pediatra que eu quero para o meu filho.
Então, eu poderia ter contratado a pediatra de 500 ou a pediatra de 400, mas a pediatra de 1.500 tem uma presença online muito forte, de muita autoridade naquilo que ela fala. Uma vez que você olha e fala, poxa, é isso aqui, é dessa pessoa que eu preciso para contratar. Então, muito forte, uma presença muito forte na rede social. Hoje, o mundo, o nosso cartão de visita é a nossa rede social. Eu fui em um evento em Balneário Camboriú e foi muito engraçado, porque ali eu cheguei no evento, aí eu sentei, fiquei sentada e fiquei analisando as pessoas conversando. Gente, eu falo assim, não dava 60 segundos de conversa que as pessoas conversavam e a primeira coisa que elas pediam era o quê? Qual que é teu Instagram? Gente, não dava 60 segundos. Eu quero que vocês façam esse exercício. Vão em eventos, sentem e fiquem analisando as pessoas se conhecendo, fazendo network. Qual que é o seu Instagram? A minha mãe já é uma senhora, né? Uma senhora de idade. A minha mãe, ela foi fazer mais um curso de culinária, de chefe de cozinha. E aí ela chegou me contando, falou assim, ah, eu fiz um curso de chefe de cozinha e tava fulano de tal lá, e a fulana já pediu meu Instagram. Gente, uma senhora já pediu meu Instagram. Vocês compreendem isso? A gente não está, vai vir a era digital. A era digital é o agora, nesse momento, tá? Então, hoje nós precisamos estar na rede social. E isso não é só para quem é especialista, é para todas as pessoas precisam estar na rede social. Ou seja, um profissional liberal, né, uma pessoa que hoje trabalha, às vezes, um funcionário público, um CLT, você precisa estar nas redes sociais, porque hoje a rede social é teu cartão de visitas. E aí a gente chega no quê? No posicionamento digital. Então, o posicionamento digital, eu falo assim, o que que é o posicionamento? É o lugar que nós ocupamos na cabeça do nosso cliente. Se você não escolher de forma intencional o lugar que você quer ocupar na cabeça do seu cliente, ele vai achar um lugarzinho lá para você e talvez não seja o lugarzinho que você deseja, não seja o lugarzinho que você queira ocupar. Então, qual lugar você quer ocupar na cabeça do seu cliente? Em qual lugar você precisa estar? Então, você precisa o quê? Ter clareza e transmitir credibilidade para que as pessoas, quando elas cheguem no seu perfil, elas, de forma que você conduza elas intencional, elas te posicionarem da maneira correta lá na cabeça delas. Então, posicionamento, ele não se trata apenas de aparecer nos stories o tempo todo. Postar dancinha, seguir tendência. Não. É sobre o quê? Transmitir clareza e credibilidade. Então, o que que as pessoas elas percebem sobre você quando elas visitam o seu perfil? Você está atraindo o público certo? Seu perfil ele realmente reflete profissionalismo e competência? Então, a gente precisa o quê? A base, né, do nosso posicionamento vai começar o quê? Com a nossa linha editorial. Então, a nossa linha editorial ela vai definir lá o nosso tom de voz, os nossos temas, os nossos valores. Então, o que que a nossa comunicação ela transmite, ela exala para as pessoas? Então, você precisa colocar tudo isso no papel, o que você quer que funcione, para que venha fazer de maneira correta. Para que as pessoas elas venham olhar para você de maneira correta, da maneira com que você quer que elas olhem. Então, você precisa colocar lá, tá, eu quero passar. Integridade, eu quero passar lealdade, eu quero passar harmonia. Você vai escolher o que você quer. Então, como que a gente vai chegar nisso? Eu queria que vocês anotassem essas perguntas aqui, tá? Eu queria que você escrevesse em uma frase curta o que você faz e para quem você faz. Você não precisa escrever agora, você só escreve aí. Tipo, escreva em uma frase curta o que você faz e para quem você faz.
Próximo, listar três principais temas que representam aquilo que você faz. Quais são os temas principais, né? Quais são esses três temas principais que representam o que você faz? Depois disso, você vai o quê? Escolher dois temas secundários de variedades que você goste de falar. Lembra, eu não preciso, por exemplo, falar lá no meu perfil só sobre as pessoas construírem suas mentorias, só sobre a pessoa ser mentora, só sobre marketing digital. Eu não preciso falar só sobre isso no meu perfil. Eu posso ter outros dois temas secundários que eu goste de falar e que eu traga isso. Definindo isso, eu vou para a construção de identidade. Como que eu vou construir a minha identidade? Então, eu vou listar três valores que guiam a sua comunicação. Exemplo: clareza, inovação, proximidade. Né? Você vai listar três valores que guiam sua comunicação. Por exemplo, um tema secundário que eu gosto. Eu gosto de falar sobre espiritualidade. É um tema que eu gosto de falar bastante, então que eu sempre coloco lá. E outro tema secundário que eu gosto de falar no meu perfil também é desenvolvimento pessoal. Então, esses são os temas secundários que eu utilizo no meu perfil. Próximo, você definir qual sensação que você quer transmitir para o seu público. Quando eles te veem, qual sensação você quer que eles sintam? O meu a minha escolha é inspiração. Então, eu quero que quando as pessoas elas me veem, elas se sintam inspiradas. E é muito engraçado porque a grande parte das mensagens que eu recebo das pessoas, elas vêm assim: Ana, eu me inspiro em você. Ana, eu me inspiro em você. Porque essa foi um dos fatores que eu decidi que eu queria que as pessoas tivessem essa sensação. Que elas se inspirassem, que elas me vissem, elas olhassem para a vida delas e vissem que elas também conseguem, que elas também podem fazer, que elas também podem realizar. Então, toda a minha comunicação, se vocês agora forem começar a perceber, vocês vão ver isso, que é das pessoas elas se inspirarem na minha coragem, elas olham para mim e me veem que uma mulher muito corajosa, uma mulher ousada, por conta do quê? Dos passos que eu dou. É isso que vocês veem também em mim? Me contem, me contem aqui. Me contem aqui se é isso que vocês veem também. Ai, sim. Que bom! Sim, bem isso. Que ótimo. Ainda bem, estamos no caminho certo. Para vocês verem que funciona, tá? Para vocês verem que funciona. Então, aqui é você que vai definir a sensação que o seu público, quando ele te vê, ele vai sentir. E aí você escolhe, fala o que que eu quero que as pessoas sintam quando elas me veem, quando elas me acompanham. E por último, né, a gente precisa escolher um arquétipo principal que combine com a nossa marca.
quais são os arquétipos que nós temos, né? Eu não gosto muito de entrar nisso, sabe? Mas é importante isso aqui para falar para vocês, né? Então, quais são os arquétipos que nós temos? Nós temos o arquétipo que é o inocente. Qual que é a característica principal do arquétipo inocente? Ele é otimista, é a pureza, é a simplicidade, é a autenticidade, é a espontaneidade, é a positividade. Esse aqui é o inocente. Qual que é o outro arquétipo que nós temos? O sábio. Quais são as características principais do sábio? Reflexão, inteligência, busca pela verdade, tem uma análise mais crítica, é a sabedoria, é o aprendizado contínuo. Então, qual o arquétipo que você vai querer utilizar? E você vai pensando dentro do arquétipo que você quer. Tem um arquétipo que é o herói, né? Qual que são as características principais do herói? É a coragem, é a força, é a determinação, é a superação, é a disciplina. E tem um arquétipo que é o fora da lei. Quais que são as características principais dele? A rebeldia, a ousadia, a desobediência, né? O desafio às normas. Aí tem um arquétipo que é o explorador. Quais são as características principais dele? Aventura, autenticidade, coragem, independência, tá? Você escolhe um, mas a gente sempre vai transitar entre um ou mais, tá bom? O mago, quais são as características principais do mago? Miticismo, criatividade, inovação, transformação. Eu não sei se tem alguém aqui no Mastermind que eu acho que faz essa análise de arquétipo. Não me lembro quem que era, acho que era a Fran. Se tem mais alguém, me fala aqui. Né? O outro arquétipo, o cara comum, é realismo, autenticidade, empatia, praticidade. Aí tem o arquétipo que é o amante. Quais são as características principais do amante? É a paixão, a sensualidade, é a personalização, o compromisso. Aí tem outro arquétipo, que é o quê? O bobo da corte. Quais são as características principais do bobo da corte? É a alegria, a diversão, irreverência, humor. Aí tem o arquétipo que é o cuidador, que as principais características do cuidador é a empatia, o cuidado, a proteção e a compaixão. E o arquétipo criador, que as principais características é a criatividade, imaginação, é a engenhosidade e a criatividade. E tem o arquétipo que é o governante. Quais são as principais características dele? Responsabilidade, liderança, controle, autoridade. E aí você define, né, dentro aqui da tua construção de identidade, qual que é o teu arquétipo. Não quer dizer que você vai ficar preso nele, tá? Ó, a Erika disse aqui, eu fiz como uma profissional e ela fez o meu, mas devo seguir ou posso mudar? Você pode mudar. É que o quê? Eu geralmente faço a opção de ir pelo que já faz mais parte da minha característica normal, da minha característica natural. Mas eu posso assumir um outro arquétipo se eu quiser. Só que você vai precisar o quê? Fazer um pouco mais de esforço porque não é natural. Então é como se você estivesse remando contra a maré. Mas é possível, por exemplo, eu tenho um arquétipo, eu não quero saber dele, eu quero assumir o arquétipo de governante. Aí você vai precisar o quê? É, ali se vestir de governante, começar a ter as atitudes conforme o arquétipo governante ele tem. Então, vou precisar o quê? Ter liderança, vou precisar ser responsável naquilo, vou precisar ter o controle das coisas, vou precisar ter autoridade. Então, aí dentro disso, você vai o quê? Criando uma personalidade ali na internet. Definindo, né? Então, para a construção da identidade, a gente lista os nossos 3 valores que vão guiar a nossa comunicação. Vamos definir o que é a sensação que nós queremos transmitir para o nosso público e vamos escolher um arquétipo principal ali que combine com a nossa marca. Definindo isso, a gente vai para o quê? Para o ajuste do perfil, tá? Então, no nosso nome, a gente vai incluir lá o nicho ou a área de atuação. Do ladinho do nome, sabe? Com barra. Isso ajuda muito a pessoa ela já ter clareza daquilo que você faz. Por exemplo, lá, Ana Cláudia barra, no meu eu coloquei empresário. Ana Cláudia barra empresário.
né? Ana Cláudia barra médica, tá? Então aí você vai colocar ali já no seu perfil, né? Por exemplo, digamos lá, Ana Cláudia barra psicóloga, entende? Aí as pessoas, elas, Ana Cláudia barra sexóloga, igual nós temos alunas aqui que são sexólogos. Então eu já coloco o quê? Barra para que incluir o nicho de atuação e a área. Isso já faz com que esteja claro. Outra coisa que nós precisamos analisar depois do nome, gente, o nosso nome, ele precisa ser fácil de achar. Tá sem underline, sem um monte de fru, 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 fru. Então, se o teu nome tá dessa forma, já veja para poder mudar, porque isso dificulta para a pessoa achar. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa ela quer te procurar lá no Instagram. Aí, o meu antes, não, vou contar do meu mesmo, eu não vou falar dos outros, né? Vou falar do meu próprio. O meu perfil, quando eu criei no Instagram, ele era Ana, ANAHH underline Lima. Eu acho que era isso. Gente, como que a pessoa vai se lembrar que o meu nome se escreve ANAHH, o underline e depois o Lima? Nunca que ela vai me achar. E aquilo ali fica ruim o quê? Para a memória dela. Por exemplo, um dia lá a pessoa fala assim: Poxa, tem uma mulher, cara, que ela ensina outras empresárias a terem o próprio negócio, a vender pela internet, a criarem suas próprias mentorias. Como que é o nome dela mesmo? Porque o nome dela é Ana, mas é Ana o quê? E aí não vai achar. Aí a pessoa tá querendo te procurar e não consegue te achar. E ainda a gente sabe que tem os boicotes do Instagram, que às vezes a pessoa ela quer te procurar e não consegue te achar, nem colocando o teu nome certinho, como se escreve. Então você pensa lá, eu preciso deixar fácil. Então tira underline, se tiver underline, tira, sabe, o tanto de flufluzinho que dá para você tirar. Deixa o teu nome o mais simples possível. Né? Hoje o meu é Ana Cláudia Lima Oficial. Então tá fácil de achar, não tem underline, não tem pontinho, não tem, sabe? Mas o que eu precisei ter essa consciência. Então, olha hoje pro teu nickname no Instagram e veja se está fácil de achar. Ou se ele está, tipo, com pontinho, nananã. Ponto ainda até vai, mas o underline, sabe? Espaço, um monte de letra irrelevante. Então, olha para isso e deixa o quê? O mais fácil possível o teu nome de encontrar. Então, é muito importante isso, fazer esse ajuste. Ah, outra coisa, a nossa bio, ela precisa estar bem clara, bem objetiva e mostrar o valor que você gera. Então, olha hoje para a tua bio, veja se está assim, veja se ela está mostrando o valor que você gera, se ela está clara. É muito importante isso. Depois, a nossa foto do perfil. Gente, a foto do nosso perfil, ela precisa estar profissional e coerente com a nossa marca. Não tem como não ser dessa forma. Ela precisa estar clara e coerente com a nossa marca. Ah, olha lá para a tua foto do perfil e vê o que que ela está passando, o que que ela está dizendo para as pessoas. Isso é muito, 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 muito importante. E depois disso, o que que você vai fazer? Você vai fazer a prova real, tá? Você vai lá mostrar para algum desconhecido o seu perfil e vai falar para ele se ele entendeu rapidamente o que você faz. E se o seu conteúdo ali para baixo, seu conteúdo no feed, seu conteúdo nos destaques, ele reflete o nicho e os valores que você definiu, tá? Vai lá e peça para a pessoa entender isso. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho algumas pessoas que fazem isso, Érica, que você disse aqui, ó. O que tu acha sobre encaminhar posts de amigas potenciais clientes para gerar engajamento? Faz sentido ou melhor postar e esperar o comportamento orgânico? Quando você encaminha, eu tenho várias pessoas que ficam encaminhando, sabe? Encaminham os posts para as pessoas ali que têm interesse e tal. É legal porque há um engajamento melhor, às vezes pode ter um alcance melhor.
mas vai do perfil da pessoa que recebe, que às vezes pode se tornar inconveniente. Então, se for uma vez, né, ou outra vez, tudo bem. Agora você pensa, a pessoa receber igual, eu tenho um de uma pessoa que eu nem sigo ela e ela me manda todos os dias. Gente, é muito chato. Deixa eu ver aqui o conteúdo dela. Deixa eu até achar aqui. Todos os dias. Aqui, ó. Nossa, é todos os dias mesmo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Acho que eu nem sigo ela. Não, nem sigo ela. Ela é psicóloga, mentora e palestrante. Eu nem sei quem é, na verdade, tá? Só que todos os dias ela me manda o conteúdo. Não, eu não faço isso. Ó, e todo dia, ó, o programa tananana, das suas emoções está no ar. Então, todos os dias. Eu mesma, eu não faço no meu perfil. Mas aí é uma coisa minha, porque, né, um dos meus bloqueios é não gostar de incomodar os outros. Então, se eu penso, às vezes, que eu vou incomodar ou ser inconveniente, aí eu não faço, tá? Mas daí é uma questão minha. Mas agora, você mandar uma vez ou outra, não tem problema, tá? Isso aumenta bastante o engajamento. Mas aí não mandar todas as vezes para a mesma pessoa, tá? Quais redes tu considera importante manter esse trabalho? Como assim? Que trabalho? O que que você precisa entender do seu público? O que que a gente faz? Quando você faz o estudo do teu cliente, você entende qual que é o comportamento dele. Por exemplo, tem cliente que o comportamento dele vai ser buscar conteúdo lá no YouTube. Ele quer o conteúdo mais denso, ele quer buscar mais, ele quer mais profundidade. Às vezes, o cliente, o teu perfil de cliente, ele quer só um conteúdo ali mais superficial, ele quer ali no Instagram pegar uma dica, pegar outra dica. Então, vai muito do quê? Do comportamento da tua persona. Tem, por exemplo, agora no TikTok, que é um perfil que um perfil mais jovem, um perfil que a pessoa quer mais descontração, ela quer até a informação, mas a informação trazida de um modo inovador. Então, você vai entender qual que é o perfil do teu cliente, da tua persona, e esse perfil, por exemplo, é um perfil de um cliente que está buscando conteúdo mais denso? Porque o cliente que procura o conteúdo no YouTube não é o mesmo que está procurando conteúdo no Instagram. E você precisa entender qual que é o conteúdo que o teu cliente está buscando. Igual hoje. Hoje a gente já entendeu que o meu cliente, ele também busca muito conteúdo no YouTube. E é na plataforma a qual nós vamos agora dedicar bastante força nossa aqui da empresa, no YouTube. Porque o cliente, ele está buscando algo mais denso, ele está buscando algo mais profundo, ele não está buscando só uma dica ou outra por cima. Ele está buscando um conteúdo mais profundo. Por exemplo, o conteúdo de finanças, quem busca conteúdo de finanças é um conteúdo que as pessoas buscam muito mais no YouTube, de quem quer se aprofundar nisso, do que um conteúdo no YouTube. No YouTube, um conteúdo no YouTube do que um conteúdo no Instagram. Então, precisa entender qual que é a forma com que o teu cliente se comporta, qual que é a plataforma que ele está mais presente, igual eu disse para vocês. Quando eu fui procurar a pediatra em Alphaville, primeiro lugar que elas deveriam estar é no Google Meu Negócio. Então, se você tem um serviço que você presta, por exemplo, uma oficina, ou você é dentista, ou você é médica, onde que essas pessoas, ou às vezes uma loja física de festas, onde essa pessoa vai procurar? Vai procurar primeiro no Google Meu Negócio? Então, eu preciso estar bem posicionado e bem ranqueado lá. Depois de lá, a pessoa vai dar um outro passo. Aí ela vai para o Instagram para poder ver, né, meu perfil, a minha vitrine. Mas o primeiro lugar que ela vai procurar vai ser no Google Meu Negócio. Então, eu preciso entender qual que é o meu serviço, meu produto e o comportamento do meu cliente para saber qual plataforma eu preciso estar. Vocês têm dúvidas? Vou abrir para perguntas aqui agora. Quietinho. Conta, vocês não têm dúvida, não? Vocês estão quietinhos? Bom, eu já que vocês estão quietinhas, vocês não têm. Oi, Ali, pode falar. Uma pergunta bem ousada, bom dia. Bom dia. Do que você tem acompanhado na minha rede social, o que que você acha que eu posso melhorar dentro do que você trouxe hoje? Dentro do que a gente conversou, eu acredito que essa conversa que a gente teve essa semana que eu te mandei no Instagram, que você começou a mudar, né? Foi semana passada. Eu acredito que você já mudou aquela percepção
que você estava passando. O que que eu te disse? Se as pessoas elas estão fazendo esse tipo de pergunta para você, é porque elas estão tendo essa percepção sua. E aí, dentro disso, você já começou a mudar. Você vê, você mudou todo o seu perfil, a foto, a forma de se comunicar, a forma de conteúdo que você está postando lá. Então, você já está trazendo para as pessoas esse rebrand, digamos assim, esse novo comportamento. Então, as pessoas agora já começam a perceber que o quê? Que você mudou. Tanto que você disse que ontem você lançou o produto e já vendeu ontem mesmo. Tá, Yali? Então, você Obrigada. viu, ontem você lançou o produto, ontem mesmo você já vendeu, porque você fez todo um rebrand e começou a mostrar que o quê? Não, não é sobre aquilo ali que eu falava, não era aquele assunto, né? O meu foco é nisso aqui. Então, é muito positivo esse seu rebrand depois da nossa conversa, trazer essa nova percepção para as pessoas. Então, eu acredito que você pode continuar, que agora está certinha, né? Agora você está realmente mostrando para as pessoas quem a Aline é, o que que a Aline faz, que não era aquilo que elas estavam na mente delas. E continuar construindo isso. E o quê? Constantemente, igual eu disse ali. Precisa ter constante conteúdo. Traz aquela linha editorial daquela forma, né? Aqueles 20% que você que dá para escolher ali de outras coisas para falar, esses 20% dá para você falar negócio de moda que você falava, de imagem, você pode falar daquilo. Mas esse não é o teu foco principal. Então, os outros 60% você traz agora igual você está trazendo, que é o teu conteúdo de valor daquilo que você faz de forma profissional. Obrigada, Ana. Mas eu fiquei muito feliz com todo esse rebrand que você fez. Não, na hora eu Obrigada. falei, Aline, mas é isso que você está passando para os outros, menina. Então, e aí, você vê, um reposicionamento que você fez não faz uma semana, né, Ali? Eu acho que vai fazer duas. Ah, já faz Acho que uma vai fazer semana, duas. gente, passou rápido. Então, você vê, o posicionamento que você mudou, a forma de foto que você começou a mostrar, o conteúdo que você começou a trazer, já trouxe toda a diferença. Você está vivendo na pele isso que eu ensinei aqui. Obrigada, Ana. Obrigada Muito a você. aprendizado sempre. Oi, Ana. Hoje é. Opa, calma aí, não, tem alguém falando antes. Quem tá falando? Tá com o iPhone? É a Gri. Quem? É a Gri. Ai, oi, Gri. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Ah, viu? Não, eu vi lá que você colocou. Estou gostando das postagens. Viu? A menina faz um. Tem uma menina que faz um marketing para mim, sabe? E Uhum. aí ela fala que eu tenho que estar postando todo dia os stories, né? Mas nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande, que às vezes eu faço um procedimento depois que eu terminei, que eu lembro de postar e fazer as postagens, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu acabo perdendo muita coisa. Daí, eu até combinei com ela agora. Eu falei, ó, você faz as postagens para mim do Store. Tanto que ela tá colocando lá para não deixar de postar. Então, às vezes, ela arruma alguma coisa lá e posta, sabe? Porque ela Sim. fala que diz que é o melhor local de venda é ali, né? É, só que o quê? Não pode postar só por postar, igual eu disse para vocês. Todos os nossos posts, eles precisam ser intencional. Aqueles 95% dos posts que a gente faz que não é venda, é ele preparando para venda e vendendo indiretamente. Então, por que que eu vou fazer esse post? O que que eu quero mostrar? Por que que eu vou postar esse procedimento? Vou mostrar para as pessoas que o quê? Elas também conseguem fazer esse procedimento, que existe um antes e um depois, para gerar desejo. Então, precisa sempre ter um porquê por trás daquele post que nós fizemos. Não adianta a gente postar só por postar. Então, precisa ter essa linha editorial bem definida. Por que que eu vou postar isso? Por que que eu estou fazendo isso? Né? Então, quando a gente quer vender, a gente precisa o quê? Ser intencional. Lembra? Todo o nosso post, ele precisa levar para venda. Ou seja, um post da tua família, um post de qualquer coisa, um post do que você está comendo, de alguma forma esse post ele precisa levar para venda. Ah, meu Deus, mas eu tenho que pensar em venda 100%, igual eu disse para vocês, a gente não é imatura aqui na rede social. Se você está aqui, você pagando uma mentoria cara para você vender, é porque você quer fazer dinheiro. Ah, mas eu não posso pensar só na venda. Isso daí é crença limitante sua. Aí você vai ter que alterar a sua crença. Eu tô falando só para você, Grito, tô falando para todo mundo aqui, tá? Aí você Aham. tem que o quê? Mudar essa forma de pensar. Então, se eu vou vir para a rede social de forma profissional, o que que eu quero? Né? O que que uma empresa quer? Uma empresa, ela quer ser uma organização não governamental? Ela quer ser uma ONG? Não, uma empresa, ela quer ter lucro. Então, eu preciso. E É, você não está sendo egoísta, você não está sendo, sei lá, as outras palavras lá que eu nem sei quais são ali
que utiliza para isso. Você não tá sendo isso o quê? Você tem uma empresa, essa empresa ela precisa gerar lucro, ela precisa gerar empregos, ela precisa trazer renda, você precisa colocar funcionários para trabalhar. Então, essa crença de, ai, meu Deus do céu, não, você tá hoje, a partir do momento que você decide ser profissional nisso, a tua rede social é a tua empresa, tá bom? Então, não, ela aposta sempre assim, nesse sentido mesmo, sabe? Hum? Sempre focada no que eu faço ali, né? Mas uma coisa que me incomoda um pouco, sabe, é as pessoas ficam perguntando assim, ai, valor, ai, valor. Mas isso é É, natural. E aí você fala o quê? Olha, é, valor, fala cada procedimento é estético, né? Cada é, procedimento que você faz, para cada tipo de formato de rosto, para cada arquétipo da pessoa, tem uma quantidade diferente que você utiliza. Então a gente precisa o quê? Avaliar. Então vamos agendar uma consulta? E aí o quê? Você já coloca para a secretária, ou seja, você mesmo que agenda, agendar a consulta com a pessoa. Então você trouxe, porque é natural da pessoa ter ali a curiosidade de saber valores, né? Porque você está postando ali, sim, ela quer saber, que às vezes ela não sabe se pode ou não pode pagar. E aí você sim, explica, fala assim, olha, eu sei que por ml às vezes a gente cobra, né? sim, Então fala, olha, 1 ml é tanto, então a gente cobra a partir de tantos ml que vai ser necessário para poder utilizar no rosto. Então a média, mais ou menos, é isso, mas a gente precisa analisar. Então já tem uma resposta automática para isso, que pronto, aí se a pessoa ela vê se ela pode pagar, ela vai, senão não consegue ir, sabe? não, entendi. Tá Não, bom? tranquilo, vamos caminhando. Ah, não, mas isso é natural, tá bom? É bem natural isso, as pessoas perguntarem. E aí você Tá traz, fala, bom. olha, cada, né, o procedimento ele é individual, depende do formato do rosto, depende de várias coisas. Então, dentro disso, a gente cobra por ml, né? 1 ml é tanto. E aí a gente faz análise, vamos marcar a tua consulta e a gente vê quanto que vai precisar. E aí, pelo menos, ela já vai sabendo quanto ml que às vezes a pessoa já tem a percepção de quantos ml vai no rosto dela. Por exemplo, quando eu fiz no meu, eu sei que o meu foi 2 ml. Então, eu já sei, Uhum, tipo, mais ou menos quanto que eu vou gastar, se a pessoa me falar o valor do ml. sim, entendi. Tá Bom? joia. Obrigado, Ana. Obrigada a Beijo. você. Gé, pode falar. Ana, como eu vou fazer esse reposicionamento meu da imagem no Instagram, eu tenho alguns posts que estão bem voltados para o que eu fazia, no sentido do feed. Você acha que seria interessante eu arquivar algumas coisas Eu ou deixaria não? ali porque é história, sabe? Então faz parte do que você viveu. E aí você traz o quê? Todo esse rebrand, o que que você muda a cor, muda o formato da imagem, muda a letra, porque as pessoas vão ver que existe ali uma linha do tempo entre o antes e o depois. Sabe quando o Pablo ele vai fazer lançamento? Cada lançamento ele usa uma cor nova, ele usa uma linguagem nova. Então você pode ver, ele sempre faz isso. Quando vai ter um novo lançamento, por exemplo, agora vai ser tudo laranja, agora vai ser tudo verde, agora vai ser tudo azul. Então, traga uma nova cor e um novo designer para mostrar essa linha do tempo antes e depois, mas não precisa arquivar. Tá, então tá. Tem uma bebê que tá chorando, sem parar. Mais perguntas? Aproveitem para fazer perguntas. No caso, quando você falou assim, já que ninguém está fazendo pergunta, eu vou falar. Pode No falar. caso, quando você falou assim, da questão da criação do produto, para mim, né? Aí, baseando no que você trouxe aqui, você acha que é melhor eu definir meu posicionamento ou criar o produto primeiro? O que que eu sugiro? Sempre você o quê? Definir a demanda primeiro. Eu vou sempre por esse lado, que se você define a demanda primeiro, fica o produto quase que se constrói por si só, quando você entende a demanda. Então, primeiro, entenda a demanda do mercado e aí constrói o produto em cima disso, porque quando você entende a demanda primeiro, já fica muito mais fácil, o produto quase que se constrói por si só. Então, define a demanda primeiro, entende aí qual vai ser o produto e aí o posicionamento em cima disso. Tá. Mas entenda a demanda, assim, a partir do momento que você entende a demanda, fica muito fácil. O produto ele quase que se constrói por si só. E aí você faz o teu posicionamento baseado nisso, tá bom? Mais perguntas? Ô, Ana, às vezes eu não dou conta da quantia de mensagens.
e tô fazendo uma limpa no Instagram para funilar, né? Mas Uhum. quando que eu sei que eu preciso de uma pessoa me ajudando nisso? Se Quando você já você. Assim, quando você já vê essa demanda que você já não dá conta, já coloca alguém para ajudar. E eu vejo assim, quando você coloca alguém para ajudar, aí surge mais demandas ainda. Então você vai conseguindo o quê? Tirar a parte operacional de você para que uma outra pessoa faça. Algumas coisas eu gosto de eu mesmo fazer. Igual, por exemplo, o meu Instagram, eu gosto mesmo de olhar. Por mais que tenha gente que às vezes vai, me ajuda, tem social media que às vezes faz, designer que faz a arte, todas as coisas. Eu gosto de ter esse olhar para o meu Instagram. Por quê? Através do que as pessoas estão comunicando com você, você consegue entender a necessidade delas. Então, eu gosto muito de eu ter esse olhar. Mas, se você vê assim, já não estou dando conta, eu preciso de alguém para poder ajudar, já coloca alguém. Por exemplo, sempre quando eu estou em lançamento, tem pessoas que aí cuidam do meu Instagram e das mensagens, porque a gente investindo em tráfego, é impossível responder todas as pessoas. Então, aí tem pessoas que vai respondendo, vai me ajudando a responder, principalmente quando está em lançamento. Quando não está em lançamento, eu vou deixando mais que eu mesma vou vendo. Mas quando eu estou em lançamento, às vezes precisa de duas, três pessoas no meu perfil para conseguir dar conta de tanta mensagem para responder. E aí isso se torna inviável você conseguir sozinho. Você precisa. Se você percebe que precisa de outra pessoa, já coloca ali. Hoje pode falar. A Érica colocou assim: ter o produto todo pronto, eu não trabalho com o produto todo pronto. Por quê? Você vai sempre precisar fazer ajustes. Se você já tem ali um MVP, o mínimo viável do produto, que já dá para você rodar com aquilo, eu recomendo sempre rodar com um MVP. Que seria o MVP? Você gasta menos energia na produção do produto e menos dinheiro para que ele possa rodar. Você rodou, validou, viu que deu certo, aí você vai aprimorando, você vai colocando mais coisas que é necessário, você vai investindo em ferramenta, investindo em pessoas, investindo, enfim, no que precisa ser investido. Mas de primeiro momento, eu não trabalho com o produto todo pronto. E eu indico isso. Porque às vezes você vai começar a rodar o produto, você vai ver que não era daquela forma, você vai precisar ficar ajustando, ajustando. Aí você gastou uma mega energia produzindo todo o produto e o produto não é aquilo que deveria ser. Então, trabalha já com o mínimo viável. Se já com o mínimo viável já dá para rodar, já coloca para rodar. Porque o quanto antes você testar, o quanto antes você consegue corrigir e mais rápido você chega no resultado. Tem gente aí que fica um ano produzindo e quando lança não dá nada. Por quê? Não era aquilo que as pessoas estavam querendo, não era aquilo que a pessoa imaginava. Qual a sua experiência? Um workshop e mentoria de ticket baixo. Qual a sua experiência com um workshop para uma mentoria de ticket baixo? O workshop, geralmente, eu faço para vender a mentoria. Então, sempre quando eu faço workshop, eu faço para poder vender a mentoria. Então, no final do workshop, eu faço o pitch de vendas para a mentoria, que é para mentoria em grupo. Antes nós tínhamos a mentoria que eu fazia mesclado, que era híbrida, um pouco individual, um pouco em grupo. Hoje a mentoria ela é só em grupo e hoje que tem reuniões individuais é só o mastermind. Então hoje não consigo mais essa demanda de fazer mentoria híbrida igual eu fazia. Então, o que que eu faço? No workshop eu faço o pitch de vendas para a mentoria. Ticket baixo, como que a gente considera ticket baixo? Até R$ 747, R$ 997. Que até assim, não é um ticket tão baixo, né? Eu falo assim, é mais ou menos um ticket médio isso, inclusive. Mas o que? Se você for o mesmo trabalho que dá para você vender um produto barato, dá para você vender um produto caro. Então, por exemplo, na primeiro lançamento, eu vou contar aqui para vocês a minha experiência. No meu primeiro lançamento, eu lancei era uma mentoria, mas era um ticket baixo, porque era teste. Tanto teste para mim, que não sabia como fazer, como teste para as pessoas que não sabiam qual resultado eu ia trazer para elas. Quando eu fiz essa primeira mentoria no ticket bem baixo, era R$ 197. Na mentoria, eram 21 dias seguidos. Na mentoria, as pessoas da mentoria, elas falavam assim, se a Ana cobrasse R$ 2.000 dessa mentoria, ainda estaria barato pelo tanto de resultado.
E foi aí que já na próxima mentoria, eu já lancei ela no valor de 1.497. E aí na outra turma eu já lancei em 1.997. Que esses foram os meus valores, né? A minha esteira de produtos foi dessa forma. E aí depois ela já foi para 2.997 e depois ela já foi para R$ 5.000. E aí, daí tem os produtos de high ticket, né? Tem o produto, hoje tem produto de R$ 50.000, produto de R$ 20.000 e produto de R$ 12.000, que hoje são os meus outros produtos. Então, esse meu primeiro valor era 197, a primeira turma para testar, que foi um MVP. Então, eu não tinha a metodologia toda completa aqui que a Erika perguntou, dessa primeira turma eu não tinha, nem sabia como que ia ser, na verdade, para mim era tudo novidade. Por isso que eu cobrei um valor mais baixo, um valor, digamos assim, praticamente irrelevante, para poder testar, tá? A de 12 mil, hoje, ela está 4 meses. 4 meses a de 12 mil. Hoje a gente mudou toda a esteira de produtos. E aí 20 mil a de 6 meses. E a gente vai mudar ainda mais a esteira de produtos, né? A gente está esperando a próxima segunda-feira para poder ajustar a nossa estratégia aqui da empresa. Oi, Érica, pode falar. Oi, Ana, porque assim, a minha dificuldade é entender, assim, esse ajuste de metodologia, sabe? Para comprovar que é validado, né? Como eu estou iniciando, quer dizer, eu já atendo mulheres no individual, né? Mas em relação a turmas, assim, sabe? Para lançar turmas em grupo, que eu fico na dúvida, entende? Porque no individual, como eu faço muito personalizado, aí não tem como, entende? Eu uso algumas coisas do individual, mas Mas deixa eu não. te falar, essa metodologia não vai ter como ela ser validada sem ter a primeira turma. Então, mesmo que o quê? Eu vou falar que a metodologia foi validada, mas não foi porque ainda não rodou a primeira turma. Então, você não precisa estar com a metodologia completa na primeira turma, até porque você não vai poder falar que a metodologia foi validada porque ainda não rodou a primeira turma. Então, o que que você pode trazer? Tem coisas que, como que eu posso dizer? Você falar, tipo, da metodologia, você pode falar que o quê? Você tem uma metodologia própria. Porque você tem. Mas o quê? Você não precisa colocar lá que ela foi validada, porque ela vai ser validada no decorrer da primeira turma. Então, você não precisa estar com ela completa. Mas o quê? Você tem uma metodologia que tem uma forma que você vai agir. E nisso você vai ajustando os processos. E você pode até o quê? A metodologia é uma coisa, inclusive, até simples de você criar. Dentro do quê? Dos passos que você tem, que você já fez na sua vida, ou que você fez, às vezes, com as alunas individuais, que você sabe que deu certo. Então, vou fazer esse passo, esse passo, esse passo. No processo ali da primeira turma, você vai ajustando, você vai falando assim, olha, tem esse passo aqui que talvez vai ter que ser primeiro do que o outro. E aí você vai fazendo o ajuste. Quando você fez isso, as pessoas começaram a ter resultado, aí você vai validando a metodologia, Perfeito, obrigada. tá? Então, de primeira turma, não vai ter como mesmo você falar que a metodologia foi validada, porque ela não foi, porque vai ter que ter essa primeira turma acontecida, né, para acontecer, para que você possa falar isso para as pessoas. Mais perguntas? E Ana, outra pergunta. E para primeiro evento, tá? Porque eu já fiz palestra, assim, mas não com objetivo de cobrança, né? Uhum. É, enfim. E aí eu queria entender contigo o que que tu acha, assim, até a colega colocou ali do ticket baixo, para uma primeira turma, qual que é o ideal, assim, começar para, faça um workshop, né? O que que tu Eu sugere? sugiro, tá? Eu sugiro sempre começar o primeiro evento que você for fazer sozinha, faça, tipo, num estilo num café, para poucas pessoas, para umas 12 pessoas, 15 pessoas, só para você sentir e quebrar o gelo de você ter feito o primeiro evento. Depois, aí você já vai para uma sala, aí para um ambiente mesmo, um auditório, seja um auditório ali que caiba umas 30 pessoas, 50 pessoas, e você vai dando esses próximos passos. Mas a primeiro, eu sempre indico para fazer o quê? Num café, que é mais descontraído, você está mais tranquila, né? Você quebra esse gelo, você vai gerar valor, você vai gerar ali um retorno para as pessoas, você vai fazer até o mesmo um pitch de vendas, inclusive no café. Mas depois você vai aumentando para auditório, porque esse primeiro você precisa. Gente, assim, tem várias pessoas aqui que fazem eventos. O evento, quando você está fazendo, você pensa assim: por que que eu me meti nisso? Então você tem uma sensação ali de que você não devia ter entrado naquilo ali. Aí depois que passa, você pensa assim: meu Deus, quando é o próximo? Então, como é o primeiro.
O primeiro momento que. Exatamente isso. Como vai ser o primeiro momento que você vai ter ali com as pessoas, o primeiro momento que você vai ter seu fazendo isso, faça algo mais leve, só para testar, para você também ir se desbloqueando com aquilo, você vê que é bom, você vê que traz resultado depois que acaba, e aí depois você vai dando passos maiores. Aí, se você for ousada, você já vai lá e já dá um passo bem maior. O meu primeiro evento foi o evento de encerramento da turma de mentoria. Literalmente isso, já ansiosa pelo próximo. O meu primeiro evento foi o evento de encerramento da turma de mentoria, então foram acho que umas 20 pessoas no evento, que foi ali para poder encerrar a primeira turma, foi a minha primeira turma de mentoria. Isso foi em outubro, que o encerramento foi em outubro de 2020. E meu primeiro evento em auditório foi em fevereiro de 2021. Ali também, eu acho que tinha o quê? Umas 20 e poucas pessoas no evento. Que eu falo para vocês, esses eventos tudo, tipo, saiu do meu bolso, tá? Para fazer. E aí foi indo, aí fui fazendo outro evento. Aí o meu terceiro evento, eu acho que já deu quase 130 pessoas no meu terceiro evento. Então foi assim, tipo, foi indo de forma gradual, sabe? Mas o primeiro foi tipo como se fosse um café mesmo, um coquetel só de encerramento da primeira turma de mentoria, que foi a minha primeira vivência com o meu próprio evento. Depois eu fiz um evento no auditório, que foi umas quase 30 pessoas ali, 20 e poucas pessoas, que foi em fevereiro de 2021. Então, primeiro outubro de 2020, depois fevereiro de 2021. Depois eu fazia a cada 3 meses. Para vocês falarem assim de tempo, eu fazia a cada 3 meses. Os meus Mas eventos. aí, assim, esse primeiro café, no caso, você está sugerindo para nós fazer o café para quem nunca fez, né? Uhum. Aí cobra ali só o ticket do café, ou faz esse 197, ou o que que tu sugere? O que que eu faria? Eu cobraria, por exemplo, ali, tipo, R$ 197, ou, tipo, R$ 147. Já se o café for incluso, se o café não for incluso, eu cobraria uns R$ 97 e a pessoa paga o café dela à parte, Perfeito, muito obrigada. tá? Eu faria dessa forma. Que foi assim, na verdade, que eu fiz, tá? Mas pergunta? E nunca deixem de oferecer os produtos de vocês nas oportunidades que vocês tiverem de eventos presenciais. Porque no evento presencial é quando a pessoa ela tem um nível de consciência mais alto. Então, ali é a maior oportunidade que você tem de vender. Eu só tive coragem de fazer pitch de vendas, acho que no quinto evento. E aí, quando eu fiz o pitch de vendas, que o evento inteiro levantou e foi lá na frente para comprar a mentoria, gente do céu. Eu fiquei só imaginando nos outros 4 que eu tinha feito e não tive coragem de fazer o pitch de vendas. Só isso que eu fiquei pensando. E isso, você faz. Gente, o pitch de vendas, ele não precisa ser algo maçante ou algo muito tubarão. Não, é algo natural. Você fala assim, olha, e você já pode avisar as pessoas antes, quando você está começando. Você fala assim, depois eu vou abrir oportunidade para quem quiser andar comigo, depois eu vou abrir oportunidade para quem quiser continuar esse processo. E aí, pronto. Não precisa ser algo assim, uma surpresa para a pessoa. Não. Já pode falar, gente, né? Vou começar um café, hoje é nosso primeiro café, e depois vai ter oportunidade, quem gostar do café, de continuar o processo, tá? Então você já antecipou que você vai o quê? Depois falar, quem quiser estar junto, vai estar junto. E Então, meu mais uma povo. pergunta, Oi. já que ninguém se, né, manifestou. Dia da semana, sábado, o que que vocês sugerem? O café eu sugiro final de semana. Tá, Eu acho um sábado bem legal, jóia, perfeito. tá bom? Agora, gente, vendas, geralmente para abrir carrinho, façam na segunda ou na terça-feira, tá? Se você tiver em um lançamento. Segunda ou terça-feira, por quê? O nosso cérebro, ele faz um reset natural quando chega o final de semana. Então, vocês vão vendo, quando vai chegando o final de semana, a gente vai estar cansada, né? Mortinha, bem cansada. E aí, quando vira a semana, quando já vai o quê? Para segunda-feira, parece que você já está renovada com pique de novo. Então, isso acontece também para vendas. Então, a pessoa já está cansada, desgastada. E quando chega na segunda-feira, já está com todo o pique de novo. Tá bom? Então é isso. Quero fazer um convite para vocês agora. Dia 5 de abril, nós vamos ter o Mulheres Poderosas Experience na Suíça. Então, vamos ter lá dia 5 de abril agora. Eu já quero convidar vocês para poderem participar com a gente.
E a gente, assim, né, decide o evento num no meio do outro. Então, decidimos essa semana, dia 5 de abril, vamos ter Mulheres Poderosas Experience na Suíça. É muito legal, né? Quero fazer esse convite para que vocês possam estar lá com a gente, para que vocês possam ir participar. Vai ser muito bacana para fazer bastante conexão. Que chique, né? Para fazer conexão, para poder mesmo desfrutar também do dia lá. Vai ser em Geneve, vai ser em Genebra. Então, essa é uma super novidade. Porque se tem uma pessoa que gosta do movimento, essa pessoa que é a mentora de vocês, tá? Dia 5 de abril a gente vai ter Mulheres Poderosas Experience, foi uma mega oportunidade que surgiu. E vocês sabem que as oportunidades a gente cria, né? Eu criei essa oportunidade, ela aconteceu, então vai acontecer agora o evento dia 5 de abril, tá bom? Então, estão convidadíssimas para poder estar lá com a gente no dia 5 de abril. E, assim, outra coisa que eu tava tomando banho, vocês sabem, né? Eu já contei isso pra vocês, quando eu tô tomando banho, parece que as ideias vêm vindo aqui assim. Gente, a gente não vive por condição, a gente vive por decisão. E todas as maiores experiências que eu vivi na minha vida foram através da decisão. Se olhasse a condição, não tinha mínima condição para fazer. Eu estava pensando nisso, estava refletindo nisso na hora que eu estava tomando banho. Então, é decidir. Então, depois que eu aprendi isso, e se vocês aprenderem isso na vida de vocês, que é só você decidir e agir para aquilo ali acontecer, e vai acontecer, gente, vocês se tornam imparáveis. É com esse é com essa reflexão que eu termino aqui a nossa aula hoje. Então, não viva por condição, viva por decisão. Aquilo que você decidiu, né? Aquilo que você mentalizou. Se você mentalizou, o seu corpo ele é obrigado a chegar ali. Então, a gente mentaliza, a gente verbaliza, nós decretamos, nós visualizamos e nós vamos lá e colhemos o fruto daquilo que nós decidimos para a nossa vida. Um beijo no coração de vocês e eu quero muito, muito mesmo, que vocês vão lá no nosso grupo e escrevam lá o depoimento da aula de hoje, tá bom? É muito importante para mim, para ver que eu tô no caminho certo. E hoje foi uma baita de uma aula. Todas as pessoas precisam assistir essa aula aqui para que venha olhar para os seus negócios, olhar para os seus resultados e ver por que que não está acontecendo. Tá bom? Um beijo, gente. Ah, deixa eu gravar, né? Aqui, ó. Tem gente que não grava porque esquece, tem gente que não grava porque é acelerado, né? Tem gente que não grava porque não quer aparecer. Vamos lá. Estamos aqui com a nossa reunião de mastermind hoje, sala cheia. Cadê aqui esse povo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar elas aqui. Ah, vou sair da tela. Eita. Que demais. Hoje elas aprenderam bastante, eu também, né? Porque quem ensina aprende duas vezes. Aí, gente, então um beijo. Essa é a nossa próxima aula. Vocês viram que essa próxima aula vai ser sábado que vem. Geralmente as nossas aulas são de 15 em 15 dias. Mas por conta do evento na Suíça, iria dar bem no sábado da outra semana. Então eu antecipei o sábado e aí ficou para o dia 12 a outra aula, que também se eu continuasse nesse ritmo, a aula seria no sábado de Páscoa. Então assim, eu consegui tirar do sábado de Páscoa e consegui livrar a data do evento lá na Suíça, né? Eu espero vocês comigo, tá? Me mandem mensagem já falando assim, Ana, eu quero estar junto com você, eu quero ir para a Suíça. A gente aproveita e vai esquiar, tá? Todo mundo ter essa experiência, viver isso, tá bom? Então, um beijo, gente. Tchau, fiquem com Deus.